Lição 6, 11 de maio de 2025. O bom pastor e suas ovelhas. Textual: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. Verdade prática: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Leitura diária, segunda-feira, Ezequiel, capítulo 34, versículo 2 ao 4. As ovelhas do aprisco precisam de ser bem tratadas. Terça-feira, Ezequiel, capítulo 34, versículo 6. Em que lugar estão as ovelhas do aprisco? Quarta-feira, João, capítulo 10, versículo 15 e 16. Jesus é a entrada acessível para as suas ovelhas. Quinta-feira, Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 15. O Senhor é a entrada direta para o Deus Pai. Sexta-feira, João, capítulo 10, versículo 12 ao 14. A diferença entre o verdadeiro pastor e o mercenário. Sábado, João, capítulo 10, versículo 2 ao 4. Jesus é o bom pastor que orienta suas ovelhas. Leitura bíblica em classe está no livro de João, capítulo 10, versículo 1 ao 16. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não a ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e estas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Hinos sugeridos: 91, 126, 274 da harpa cristã. Introdução. Nesta lição estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como o bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão dessa imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Palavra-chave: cuidado. Tópico 1. Jesus, a porta das ovelhas. Primeiro subtópico: o contexto. Esse capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. João capítulo 9, versículo 40 e 41. No capítulo 10, o nosso Senhor Jesus interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença que foi expulso da sinagoga da cidade porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Esse relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presentes na profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 ao 10. Subtópico 2, a porta das ovelhas.
Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. João capítulo 10, versículo 1 ao 3. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículo 7. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma: "Eu sou a porta", João capítulo 10, versículo de número 7. E logo depois declara: "Eu sou o bom pastor", João capítulo 10, versículo 11. Estas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como falsos pastores do povo. João capítulo 10, versículo 11 e o versículo 14. Pois não cuidavam, protegiam ou orientavam o povo de Deus. Sobre o tópico 3, a mensagem da porta. O significado contido na frase "Eu sou a porta" é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direta ao Pai. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15, permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Resumo do tópico 1. Jesus é a porta das ovelhas, o único caminho para alcançar a salvação. Auxílio bíblico teológico. Auxílio bíblico teológico. Eu sou a porta. A exclusividade deste caminho de fé em Cristo nunca foi melhor colocada do que quando Jesus disse: "Eu sou a porta". Cristo é o caminho para Cristo, pois ele é ao mesmo tempo a porta e o aprisco. Parece atraente quando os homens dizem que todos aqueles que têm ideias éticos elevadas, comparáveis aos do Sermão da Montanha, são cristãos. Parece atraente quando os homens dizem que todos aqueles que têm ideias éticos elevados, comparáveis aos do Sermão da Montanha, são cristãos. Mas, como isso parece vazio quando colocado ao lado do desafio pessoal, "Eu sou a porta", não existe outra. Assim, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Certamente isso não deve ser interpretado como uma referência àqueles verdadeiros mensageiros de Deus do Antigo Testamento, mas inclui todos aqueles que falsamente se intitulam mensageiros de Deus, mesmo os fariseus que corromperam os ensinos de Moisés, como se estes mesmos fossem capazes de dar vida, estão sob essa condenação. Não há um ponto na história humana que esteja além do horizonte dos ladrões e mercenários das parábolas. Quando o homem afirma anunciar o dom da vida, a parte da fé em Jesus, ele se proclama como ladrão e mercenário, e a sua atividade foi, é e será uma atividade destrutiva. Tópico 2, o aprisco das ovelhas. Subtópico 1, parábola, uma alegoria. Perguntas. O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, usando a parábola. Desta forma, as figuras do pastor e da ovelha servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Tópico 2. O aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. João capítulo 10, versículo 1. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril
que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor. Está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Subtópico 3, do tópico 2, um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é definido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. João capítulo 10, versículo 11. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário, João capítulo 19, versículo 30. Assim, as afirmações "eu sou a porta", no versículo 9, e "eu sou o bom pastor", versículo 10, expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Sinopse 2, resumo do segundo tópico. Jesus é o aprisco das ovelhas. Ele garante segurança, assistência e pertencimento das ovelhas do corpo de Cristo. Tópico 3, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Subtópico 1, o bom pastor. Versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor que sacrifica as suas ovelhas, a sua vida pelas ovelhas. Corrigindo, Jesus é o bom pastor que sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Em contraste com o ladrão, versículo 10, que vem para roubar, matar e destruir, a missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo. João capítulo 20, versículo 31, Romanos capítulo 8, versículo 29. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra sua vida verdadeira, encontra uma vida verdadeira. Subtópico 2, o mercenário. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta, escolhe por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por essa razão, é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuravam constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Subtópico 3, do tópico 3, lobos vorazes versus o bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades, mas o mercenário não é pastor de quem não são as ovelhas. Foge e o lobo arrebata e dispersa. João capítulo 10, versículo 12. Palavras de Jesus. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Atos capítulo 20, versículos 29 e 30. Estes têm intenções destrutivas, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 17. Geram divisões no rebanho, Tito capítulo 3, versículo 10. E dispersam as ovelhas, 1 João capítulo 2, versículo 18 e 19. Capítulo 4 também, versículo 1 ao 3. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas e o bom pastor. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Lucas capítulo 13, e o versículo 24. Sinopse 3, resumo 3, do tópico 3. As ações do bom pastor distinguem-se das do mercenário. Ao contrário deste, o bom pastor dá a sua própria vida, demonstra generosidade e protege as ovelhas. Auxílio bíblico
teológico. O bom pastor. A observação universal do quarto evangelho se destaca na afirmação de Jesus: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E estas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Observe que há outras ovelhas, não bodes. O rebanho de Cristo não está limitado àqueles que estão encerrados no curral judaico, seja na Palestina, seja em outros lugares. O amor de Deus é para todo mundo. A urgência moral de trazer essas outras ovelhas para o curral está expressa nas palavras: também me convém agregar estas. O verbo ouvir assume o genitivo, como quando tem a conotação de ouvir com entendimento e obediência. Haverá um rebanho, tem o verbo no plural nos melhores manuscritos, e a palavra rebanho é a tradução correta do termo grego poimen. Todos, judeus e gentios, formarão um único rebanho sob um único pastor. Conclusão: o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem, seguindo-a. João, capítulo 10, versículo 27. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã.